Estamos no ar. Bom dia a todos. Eu sou Tuca Munhoz e estamos aqui num projeto especial da Câmara Paulista pela Inclusão da Pessoa com Deficiência, de gravação de entrevistas com pessoas com deficiência para falarmos sobre trabalho. Esse projeto se insere nas comemorações do 29º aniversário da Lei de Cotas. Eu sou Tuca Munhoz, como falei, sou um homem de 62 anos, tenho bigode e barba grisalhos, tenho o cabelo bem curtinho, quase careca, passei a máquina 1, estou com uma camisa social cor-de-rosa e uso brincos. Luan? Bom, eu sou moreno, barba e cabelo preto, e eu estou usando uma camisa vermelha. E hoje temos a honra e a alegria de entrevistar Paula Ferrari. Por favor, Paula. Bom dia, eu sou Paula Ferrari, mulher, 36 anos, sou loira, tenho cabelo liso, mais ou menos na altura do ombro, uso brincos um pouquinho compridos e estou vestindo uma camisa florida em tons de rosa e um pouquinho de azul. Paula, nós vamos conversar hoje sobre a questão do trabalho, da sua experiência pessoal enquanto uma pessoa com deficiência e a sua vida profissional. Mas a gente conversa, eu gosto de iniciar o bate-papo com uma coisa assim mais pessoal, uma coisa assim para a gente descontrair, ficar mais à vontade, e eu queria te perguntar algumas coisas, bater um papo com você sobre algumas coisas. Você, Paula, é mulher, tem deficiência e é gay. Sim. Você é uma pedra no caminho dos preconceituosos ou você é uma cadeirante no caminho? O que você é, Paula? Sensacional! Eu acho que eu sou as duas coisas. Eu acho que eu sou, sim, uma cadeirante no caminho, em vários caminhos aí, em busca de conseguir, né, o meu espaço, conseguir abrir alguns caminhos também para aqueles que não podem trilhar os seus próprios caminhos, né? Mas eu certamente sou uma pedra no caminho de muita gente acha que a pessoa com deficiência não é produtiva, que a pessoa com deficiência não tem aí os seus direitos, né, sexuais e reprodutivos. Eu sou uma baita pedra no caminho aí para muita gente que tem preconceito com relação à orientação sexual, enfim. Acho que eu sou uma cadeirante no caminho tentando tirar pedras, mas para alguns eu sou pedra. Você, Paulo, é uma pedra preciosa. Né? Mas você falou desses caminhos, né, que você trilhou, né? Aliás, essa palavra caminho é uma palavra bonita, significativa, né? Me fala um pouco desses seus caminhos, dessa sua história. Conta pra gente, por exemplo, sobre sua deficiência. Como é que é? É uma lesão medular, não? O seu caso? Há quanto tempo você está paraplégica, é isso? Isso. O que aconteceu comigo? Em 2012, eu tive uma lesão, eu tive uma infecção na medula, né? Essa infecção, a princípio, a gente imagina de onde ela pode ter surgido, mas não tem, assim, nada que afirme de fato, né, da onde veio essa infecção e tudo mais. Então, em 2012, eu tive essa infecção demorou um tempo até ser descoberta, e com isso eu tive uma sequela que
principalmente me afeta hoje a questão do equilíbrio, da força e um pouco do movimento, né, das pernas, dos membros inferiores, né? E aí, assim, hoje, a minha condição física me permite caminhar para curtas distâncias, mas para longas distâncias, para uma questão de maior agilidade, de mais segurança, o que eu utilizo no dia a dia é a cadeira de rodas. Por isso que é a cadeirante no caminho, né? Por isso que é a cadeirante no caminho. Então, assim, para a maioria das minhas atividades, o que eu utilizo é a cadeira de rodas mesmo. Então, para a prática de atividade física, para trabalhar, para sair, enfim. Para a maioria das atividades mesmo. Paula, quando eu te conheci, eu não lembro, talvez 10 anos, não sei, a gente até conversou recentemente sobre isso, foi num evento numa subprefeitura de São Mateus? Era? Acho que Vila Prudente, ou São Lucas, Vila Prudente. Exato. E eu estava ainda na Secretaria da Pessoa com Deficiência, e logo que te vi, te achei super elegante, né? E você estava lá com outro rapaz, que eu não lembro o nome também. Fernando. E você estava com um projeto de dança, é isso? Sim, né? Isso. Você sempre tem, pelo menos no que eu te conheço, atividades, iniciativas ligadas à performance física, né? Seja dança, seja esportes, preparação física, você é muito ligado a isso. Inclusive, profissionalmente, você tem uma ligação, né? Você é fisioterapeuta, é isso? Isso. Né? Fala um pouquinho para a gente dessa sua relação, se esse seu caminho é em razão da sua profissão de fisioterapeuta, ou é uma coisa mesmo que você gosta, é uma paixão sua? Então, eu acho que é um pouco de tudo, né? Porque a fisioterapia foi a profissão que eu escolhi, é a profissão que eu amo, que me move, embora hoje eu não trabalhe mais com a fisioterapia, eu ainda sigo alguns projetos dentro da físio, né? E daí, quando eu tive a lesão, eu pensei para mim que eu não conseguiria mais continuar atendendo, né? Por questões físicas mesmo e tudo mais. Mas eu continuei atendendo, né? Eu permaneci no centro de reabilitação, onde eu trabalhava por mais talvez uns 4 anos, não me lembro ao certo aí a cronologia, mas permaneci ainda por mais alguns anos e depois saí. Mas Paula, quando você... Permita-me que eu vou te interromper de vez em quando. Por favor. Quando você estava atendendo, as pessoas não estranhavam, porque parece contraditório, né? Assim, uma pessoa cadeirante atender alguém que procura uma reabilitação física. As pessoas, como é que era essa relação? Sabe, Tuca, que... É inédita, né? É inédita. Foi um ponto de interrogação na minha vida, né? Quando o médico do INSS falou que eu estava apta a retornar, eu não via essa capacidade em mim, né? Quando ele falou, então tá, sei lá, isso foi numa segunda, ele falou, na quarta-feira você retorna ao seu trabalho. Eu não via essa capacidade em mim de atender. E eu sentia uma insegurança muito grande de pensar que as mães, elas não iriam querer que eu atendesse os filhos dela. Porque eu imaginava para mim que as mães falariam o quê? Que, imagina, se ela não conseguiu se reabilitar, ela vai reabilitar meu filho? Né? E eu brincava que, assim, brincava, mas a questão era séria, porque muitos pacientes estavam numa condição física melhor que eu. Pois é. E aí eu falava assim, não, hoje é você que vai me atender, porque você está melhor que eu, né? E
E na verdade, Tuca, assim, a coisa aconteceu de uma forma muito diferente, né? Essa minha insegurança de retornar ao trabalho, ela se transformou em, na verdade, uma força mesmo para as mães. Porque como eu trabalhava num centro de reabilitação infantil, aquelas mães todas, elas tinham a vivência das crianças. Então, elas não tinham muito uma perspectiva de futuro, do que vai acontecer com meu filho lá na frente. Então, quando elas se depararam com a condição de um fisioterapeuta na cadeira de rodas, trabalhando, dirigindo, tendo independência, fazendo as suas coisas, aquilo não se transformou em insegurança, pelo contrário, aquilo se transformou numa luz no fim do túnel, sabe? De olhar e falar, putz, então quer dizer que meu filho também pode ser capaz, né? Porque quando você está num centro de reabilitação infantil, as mães, elas tendem um pouco a infantilizar, né, os pacientes, as crianças, os filhos, né, e foi muito interessante, porque muitos dos meus pacientes queriam ver como eu dirigia, queriam ver como eu passava da cadeira para o tablado, eles queriam entender como isso funcionava, e antes isso não tinha, porque o que eles tinham como modelo eram modelos de pessoas que não tinham deficiência, sabe? Ou quando e também eu vejo assim, né? Na minha história pessoal, os modelos que eu tive de deficiência, de pessoas com deficiência, eram negativos, né? Tipo, bem, infelizmente, pessoas pedintes, situações de exclusão e pouquíssimos exemplos positivos, até porque, como eu sou mais velho, enfim, esse processo de inclusão começou praticamente, eu já era adulto. Mas eu queria até te contar uma coisa que aconteceu, duas coisas muito bacanas aconteceram comigo nesse dia que nós nos conhecemos. Uma foi conhecer você, e outra, eu não sei se você se lembra, talvez, enfim, tinha bastante gente naquele dia, eram atividades que nós fazíamos juntamente com o prefeito à época, o Fernando Haddad, a prefeitura, o prefeito nas subprefeituras, né? Então, todos os secretários iam, aquela coisa toda. E em algumas situações, o tema era da secretaria, né? A Secretaria da Pessoa com Deficiência fazia a sua apresentação, e isso atraía muitas pessoas com deficiência, e grupos e tal. E havia lá uma mãe com um menininho de uns 3, 4 anos, com deficiência e de muletinhas, né? E eu me toca muito isso, porque eu nessa idade já estava de muletinhas também, né? E aí eu fui conversar com o menininho e tal, e a mãe disse que aqueles dias ele ia passar por algumas cirurgias, né? E eu fiquei um pouco isso me remete a essa coisa em alguns momentos. É claro que tem sua importância e tal, mas acredito que você vai me entender o que eu quero dizer, que da não aceitação da deficiência, de tentar curar a deficiência de qualquer jeito, de passar por cirurgias, passar por tratamentos, de levar a 1001 especialistas e tal, sendo que você, melhor que ninguém, sabe que podemos ser felizes e viver plenamente com deficiência, né? Então, esse fato me marcou muito e vai ao encontro do que você fala agora, né? Desse exemplo positivo que nós podemos dar, né? Sim. E por falar em exemplo positivo, eu queria que você nos falasse um pouco mais sobre a cadeirante no caminho e o que precede a isso, que tem a ver também com a coisa da fisioterapia, que é a preparação física. Você tem todo um processo de preparação física, de exercícios, de musculação, não é assim? Você tem a handbike não é fácil. Eu que não, você sabe bem, né, Tuca, que não é fácil. Uhum. Então, o que aconteceu comigo? Assim, depois que eu tive a lesão, eu fiz o meu período de reabilitação e eu já estava reabilitada.
mas eu queria continuar, né? Só que eu também não entendia que o meu lugar não era no centro de reabilitação, né? O centro de reabilitação é um espaço para quem precisa realmente se reabilitar, e eu já estava reabilitada. E daí eu fui procurar coisas e atividades que pudesse me manter ativa e que continuassem trabalhando o meu corpo. Eu conheci a dança em cadeira de rodas por acaso, através de uma amiga, que tinha uma amiga que trabalhava na organização onde eu danço hoje. E aí eu fui conhecer num sábado de manhã, e assim que eu entrei, estava conversando, me apresentando lá para o pessoal, a Cíntia, que é responsável, né, pela associação, chegou para mim e falou assim, nossa, a gente estava esperando você, peraí. Puxou o Fernandinho, que é o marido dela, e falou assim, Fernandinho, achei a sua parceira. Aí eu fiz assim, mas do que essa mulher está falando? Eu nunca dancei, imagina na cadeira de rodas, querida. Eu não, isso não é para mim, dançar não é para mim. E daí ela virou e falou assim, Fernandinho, essa menina é a parceira ideal para você. Deixa eu carregar aqui, pronto, voltei, para a gente não ficar sem bateria. E falou, Fernandinho, essa menina é a parceira ideal para você. A semana que vem, venha fazer uma aula, venha conhecer. E eu não queria. Eu falei, eu vou tapear esse povo, na semana que vem eu não vou. E daí, no meio da semana, já me botaram no grupo e tal, e eu falei, Aí um dos professores, que é árbitro também, de dança esportiva e tal, falou para mim assim, venha fazer um teste. Se você não dançar, se eu não fizer você dançar, você pode sair. Mas se você gostar, aí você fica. Tá bom. Aí não sai mais, né? Eu percebi que a dança em cadeira de rodas, ela é um instrumento poderosíssimo de reabilitação, de consciência corporal, de condicionamento físico, e daí fiquei na dança. E estava muito bem só fazendo a dança e não estava fazendo mais nenhuma atividade, até que em 2018 eu decidi que ia fazer o Caminho da Fé. O Caminho da Fé é um percurso de cerca de 320 quilômetros, né, de São Paulo até Aparecida, porque eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida, e via os romeiros andando pela Dutra. Falei, isso aí é asfalto. Asfalto é com a gente mesmo. Bora lá que vou pedalando nesse negócio. Eu me esqueci do fato, Tuca, de que eu nunca tinha andado de bicicleta, de que eu não tinha uma handbike, de que eu só tinha uma única cadeira, que era que eu usava para o meu dia, logo, se eu rodasse 320 quilômetros com ela, ela não ia prestar mais. Mas eu falei, eu quero que se dane. Montei um projeto, fui atrás de empresas nacionais, porque a minha ideia era, como eu estava fazendo um trajeto dentro do Brasil, era mostrar que a empresa nacional também era uma boa empresa, né? E fui. Só que, quando eu fui estudar melhor o que era esse caminho, não existe caminho pela Dutra, né? A Dutra é uma via para carros, não é uma via para pedestre, para ciclista, para cadeirante, para quem for. É uma via para automóveis, para motocicletas, não é uma via para gente. E existia um caminho, que é o Caminho da Fé, que é um caminho lindo, só que extremamente difícil, né? De subidas extremamente íngremes, de quilômetros de subidas, e de chão de barro. Esse caminho não tem nada a ver com a Dutra, é outra. Não tem nada a ver com a Dutra. Na verdade, esse caminho ele existe para tirar o pessoal da Dutra, né? E é um caminho muito lindo. É um caminho que você vai passando por várias cidades, né? A gente fazia cerca de 2 ou 3 cidades num dia,
né? A gente ia de uma cidade na outra. Então, é um caminho muito lindo, um caminho de muito verde, você passa pelo meio de cachoeira, de rio, de tudo. É um lugar, assim, é mágico. Só que é de extrema dificuldade. É todo de terra ou ele é asfaltado também? Todo de terra. Nossa. Todo de terra, são solos bastante irregulares, é um caminho de uma dificuldade muito grande. E daí eu conheci pessoas que se dispuseram, né? Hoje são amigos, quase que família já, que se dispuseram a me acompanhar, porque, óbvio, não dava para ir sozinho, né? Se dispuseram a me acompanhar e nós fomos. Mas para que isso acontecesse, precisou existir uma programação, uma preparação, tanto física quanto mental, emocional, enfim. E daí eu comecei a fazer algumas atividades, comecei no parque, correndo, depois a gente contratou um personal, a Selma, que é minha namorada, ficou empolgadíssima, porque ela já treinava, e aí ela falou, não, vou fazer com você, vou te incentivar. E aí, nisso, esses treinos de domingo agregaram mais uma outra colega, que também estava querendo treinar, e depois agregaram mais um outro colega, e hoje a gente A Mirna? A Mirna treina com a gente. E aí hoje a gente é um quarteto, assim, somos quatro. Quando eu conheci a Mirna, ela mal sabia tocar cadeira de rodas. Hoje ela é mó... Hoje a Mirna até jiu-jitsu. Exato. Ela luta. E daí, assim, com isso, com esse projeto de fazer o Caminho da Fé, eu comecei a postar coisas no Instagram, né? E o meu Instagram é o @cadeirante no caminho, né? E porque estava eu, uma cadeirante, indo para um caminho que não tinha registro nenhum de que algum cadeirante tinha feito, né? E aí eu resolvi postar essa jornada. E aí eu percebi o quanto as pessoas estavam carentes de exemplos diferentes, exemplos positivos, e também de pessoas que incentivassem a atividade física. E daí, hoje, eu posto tudo lá, eu posto meu dia a dia, eu posto as coisas de atividade que eu faço, porque eu acredito que a atividade física, o exercício, ele realmente transforma a vida da gente. Eu tive uma experiência muito boa também com atividade física e tive também dificuldades em lidar com isso, né? Quando eu conheci um preparador físico, e ele me falava, não, você tem que fazer atividade física, você tem que ir numa academia e tal. Eu pensava, isso não é para mim. Eu tenho que fazer reabilitação, tenho que fazer fisioterapia, né? Esse entendimento que você nos passou, desse preconceito que às vezes a gente tem contra nós mesmos, né? Isso é interessante. E a atividade física me ajudou muitíssimo. Só que eu parei um tempo atrás, preciso urgentemente retomar para poder te acompanhar no caminho da fé, né? Por favor, estamos precisando. Eu comprei a handbike, achei que era moleza e percebi, e já tive uma lesão no punho logo de cara, e vi que não é fácil, aquilo não é nada fácil. Não é fácil. Mas, quando você falou do seu Instagram, eu olhei agora recentemente para poder me preparar um pouco para conversar com você, e além da questão da preparação física, da coisa do cadeirante, da cadeirante no caminho e tal, que eu acho absolutamente admirável essa sua iniciativa, né? E oxalá um dia eu possa acompanhá-la nisso. Mas duas outras coisas me despertaram bastante atenção no seu Instagram. Uma delas é a coisa da elegância. E parece que você preza muito a elegância, né? Você, o dia, por exemplo, que nós nos conhecemos, você estava com uma saia longa, né? Bonita, eu fiquei assim, admirei muito. E como é que você vê essa coisa da elegância, né? Que também, em relação a
preconceito, a esses preconceitos que nos cercam, parece que muitas pessoas não conseguem associar a deficiência com a elegância, né? Como se não fosse para nossa área, né? Olha, os normais podem ser elegantes, a gente se vira como pode, né? Como é que você vê isso? Como é que você trabalha o dia a dia? É uma coisa pensada? É uma característica natural sua? Como é que você se dá com tanta elegância? Primeiro agradecer, né, Tuca? Porque eu não me acho elegante, não. Mas assim, antes de eu ter a lesão, o fato de trabalhar dentro da reabilitação, com a neuro e tal, a gente está sempre de tênis, de calça mais larguinha, molinha, porque você precisa estar confortável para conseguir atender bem. E eu sempre trabalhei dessa forma, mas depois eu comecei a perceber que as pessoas me olhavam muito mais na cadeira, né? E eu acho que antes da lesão eu estava num momento muito sabe, naquele piloto automático, quando você está fazendo tanta coisa que você nem percebe o que você está fazendo? Eu estava mais ou menos assim. O período que eu tive a lesão foi cerca de 1 ano e meio que eu fiquei em casa e foi um período de redescoberta, né? É um período de redescoberta do seu corpo, uma redescoberta de quem você é e de como você vai tocar a sua vida daqui para frente. E daí eu tive tempo de me cuidar. Então, eu comecei a pensar, poxa, eu não preciso estar sempre assim, eu posso estar diferente. E daí eu comecei a perceber que as pessoas reparavam e que qual era o olhar que eu queria que elas tivessem de mim, né? Aquele olhar de ai, tadinha e tal, ou aquele olhar de nossa, que pessoa bonita, que pessoa que passa uma boa impressão. E daí, assim, eu passei a cuidar um pouquinho mais dessa questão do meu físico, do meu visual, da minha forma de se vestir, e a minha própria vida me levou para isso, né, depois de um tempo. Porque depois que eu saí da fisioterapia, eu fui trabalhar na Secretaria da Pessoa com Deficiência, então já era um lugar que muitas vezes a gente tinha reuniões e que era bacana você estar com uma roupa legal. Hoje eu trabalho no Ministério Público, então eu procuro também sempre manter aí, né, Você trabalhou na Cavenag também, não? Trabalhei na Cavenag. Trabalhei muitos anos na Cavenag. A Cavenag, assim, foi muito importante na minha vida, porque eu aprendi muito com relação à cadeira de rodas e tudo mais. Então, eu acho que eu comecei a perceber que era interessante esse olhar das pessoas, né? Parece que quando você não está se sentindo elegante, se sentindo bonito e tal, as pessoas não te olham também com esse olhar. Mas quando você se sente bem, você se sente bonita, você se sente confortável com a roupa que você tá e tudo mais, as pessoas mudam o olhar. E é interessante o que você falou, né, um pouco desse preconceito, porque muitas vezes eu já ouvi pessoas que chegavam para mim e falavam assim, nossa, você está usando salto? Ai, nossa, parabéns, viu? Na cadeira de rodas você não perdeu a sua autoestima. Por que eu perderia a minha autoestima, né? E então, assim, é interessante esse olhar, né, das pessoas, mas eu Aliás, acho que nós ouvimos coisas assim o tempo todo, não? O tempo todo a gente ouve algumas opiniões e frases infelizes, né? Enfim, mas é interessante como pessoas como você, né? E eu acho que você tem uma coisa que, enfim, embasa tudo, esse seu amor à vida e tal, é a coisa da autoestima, né?
que eu acho que se a gente não trabalha essa questão da autoestima, a gente não se posiciona bem em lugar nenhum, né? Nem no trabalho, nem nas relações pessoais, nem nas relações afetivas, né? E acho que isso embasa tudo. Mas, continuando, como eu te falei, das coisas que eu observei no Instagram, e também do que eu te conheço, então essa coisa da atividade física, da elegância, tem mais uma coisa que está um pouco menos explícita, mas que eu também admiro muito em você, que é a coisa da fé, né? E você tem uma tatuagem que eu acho lindíssima, né? Se você quiser descrevê-la para a gente, para as pessoas entenderem um pouco do que eu estou falando. Bom, eu tenho várias tatuagens. Mas não sei se é aquela da De Nossa Senhora. Nossa Senhora. É essa? Exato. Quando eu sempre fui muito devota de Nossa Senhora e sempre gostei muito de tatuagem. Então, quando eu decidi fazer o caminho da fé, eu sabia, Tuca, da dificuldade que eu teria, né? Vocês estão vendo aí, viu, gente? Desculpa, um rabo passando aqui porque os gatos, chega essa hora, eles querem entender o que estão acontecendo. Então, quando eu me propus a fazer o caminho, eu tinha muito medo de não conseguir. Essa tatuagem que eu vou descrever, ela foi um símbolo do meu comprometimento e da minha entrega para esse momento. Porque eu pensei comigo assim, que até onde eu realmente tenho fé, né? Eu sempre disse que eu tinha muita fé, que eu era muito devota, mas até que ponto eu realmente acreditava nisso? Então, fazer o caminho, para mim, foi a materialização da minha fé, da minha entrega, de falar, eu sei que isso vai ser muito difícil, mas eu vou. E a partir do momento em que eu me prontifiquei aí, as portas se abriram. Foi fácil? Não foi, mas a gente conseguiu. E aí, assim, um tempo depois, eu decidi que eu faria o caminho em outubro, né, de 2018, e no próprio mês de outubro mesmo, eu fiz a tatuagem. Eu tenho uma tatuagem que fica na parte de trás da minha perna, na região da panturrilha. É uma imagem de Nossa Senhora, né, com o manto dela é todo pontilhadinho, com desenho de mandala, e é uma tatuagem aquarelada. Então, tem assim, um fundo meio azul, meio rosa, meio roxo, mais ou menos assim, e ela tem o tamanho de, sei lá, um palmo, mais ou menos. O artista que fez, o tatuador, foi muito feliz, porque ela tem uma leveza, ela tem uma coisa ao mesmo tempo que da tradição cristã, católica, ao mesmo tempo uma contemporaneidade, como se fosse algo de arte contemporânea. Parabéns, é uma tatuagem muito linda, parabéns ao artista que fez, que a desenhou. E por falar em fé, em caminho e tal, uma vez nós conversamos também, e eu brinquei com uma coisa que já aconteceu comigo. Acho que todo mundo, em algum momento da vida, vai para Aparecida, né? Uhum. E aí, por curiosidade, enfim, eu fui lá naquele local onde as pessoas deixam as suas muletas, as suas... Sim, aquela sala de milagres lá, né? E aí eu fui lá morrendo de medo, falou, vai que eu vou lá e saio curado. Deus me livre, Deus me livre. Sim. Aí eu te perguntei isso uma vez também, se nesse seu, nessas suas nessa sua aventura, no bom sentido, do caminho da fé, se as pessoas não te perguntavam isso, se você quer voltar curada, e você me deu uma resposta maravilhosa naquele dia. Não sei se você se lembra do que você me disse. Eu acredito que mais ou menos eu me lembre.
Né? Então, Tuca, assim, quando eu fui, né, era óbvio que as pessoas achavam que eu estava fazendo tudo aquilo para voltar curada e tal. Mas eu acho que não, eu falava para as pessoas, né, do meu intuito de fazer o caminho e tudo, mas eu acho que no fundo, no fundo, as pessoas não acreditavam. Achavam que eu estava ali para realmente voltar a me curar e tal. E no fundo, eu acho que as pessoas precisam disso. Né? É difícil da gente colocar na cabeça da pessoa aquilo que no fundo ela não quer deixar de acreditar. Né? Por que você acha que as pessoas acreditam? Por que você acha que isso é importante para as pessoas? Porque as pessoas, Tuca, elas ainda olham para a pessoa com deficiência como um exemplo de superação, elas ainda olham para a deficiência como uma coisa sofrida. E no final das contas, eu acho que o ser humano, ele tende a olhar para o outro para ver assim, nossa, como eu tô melhor, né? Ah, então eu olho para aquela pessoa com deficiência e falo, ai, coitada, nossa, eu aqui ando, faço tanta coisa, né, reclamando da vida, né? Então eu acho que o ser humano ele precisa disso, né? O ser humano gosta de uma tragédiazinha. Então assiste uma coisa, né, um negócio sofrido para depois se sentir bem, né? Fala, nossa, como a minha vida é privilegiada. Paulinha, essa coisa da superação não tem nada a ver com você. Porque você é insuperável. Oh! Quem me dera fosse! Mas você, olha, vou falar uma besteira agora, você é um exemplo de vida. Um exemplo de vida. Exemplo de vida, exemplo de superação, a gente é. Inspiração, né? Inspiração. A palavra inspiração é tão bonita e acabou ficando aí caiu na sarjeta com essa coisa que as pessoas usam para se referir a nós, né? Ah, você é uma inspiração e tal, né? Mas enfim. Mas, Paula, chegando nos dias atuais, né? Você passou pela Cavenag, trabalhou numa clínica de reabilitação, trabalhou na Secretaria da Pessoa com Deficiência e agora está no Ministério Público, é isso, né? Isso. Você fez o concurso, você estava na Semiped, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, e prestou concurso e agora está no Ministério Público. O que aconteceu nessa trajetória, Tuca? Quando eu voltei, né, para trabalhar, eu comecei a perceber que, assim, embora a fisioterapia fosse a profissão que eu escolhi e a profissão que eu amo, fisicamente aquilo era muito pesado para mim, né? Você com uma lesão, passar aí 6 horas sentada num tablado, atendendo, é muito pesado, né? É pesado para quem não tem uma lesão, imagina para quem tem. E daí eu comecei a perceber que eu teria que procurar outros caminhos. E foi quando eu comecei a estudar para alguns concursos. Quando eu fui para a SMPED, eu já tinha prestado o concurso e já tinha passado. Eu estava só aguardando. Na expectativa de ser chamada ou não, porque embora eu tivesse passado numa boa colocação, eu estava fora do número de vagas. Então, eu tinha medo ainda de não ser chamada. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje já tem mais de 2 anos que eu estou no Ministério Público. Trabalho dentro do Centro de Recursos Humanos, na parte de concursos, enfim. E eu acho que a carreira pública, para mim, foi uma grande segurança, né? Porque é uma grande oportunidade, eu acho que a gente tem, enquanto pessoa com deficiência, né, de ter uma estabilidade, de ter uma segurança, né, e ter a possibilidade de escolher a carreira que você quer, né? Então,
Hoje, concursos a gente tem para tudo quanto é carreira. Então, você pode olhar ali e escolher mais ou menos o que te interessa e trilhar, né, esse caminho também. E eu sou bastante grata, assim, ao rumo que minha vida tomou, porque hoje, graças ao concurso público, né, ao emprego público, eu tenho mais qualidade de vida na questão de fisicamente não me exigir tanto, né, de ter uma estabilidade, ter ali uma segurança, e eu acho que, assim, a gente tem mesmo que começar a adentrar nesses espaços, né, a gente tem uma quantidade de vagas reservadas para pessoa com deficiência, então por que não ocupá-las, né? A gente precisa cada vez mais ir adentrando no mercado de trabalho nas mais diversas carreiras, né? Então, o concurso me deu essa possibilidade, eu sou muito grata e muito feliz por isso. Essa série de programas, Paula, promovida pela Câmara Paulista, pela inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho, é para comemorar os 29 anos da Lei de Cotas, né? Você conhece a Lei de Cotas, você estava falando agora sobre as vagas no serviço público e tal. Fala alguma coisa para a gente sobre Lei de Cotas. Qual é enfim, como você encara essa questão de reserva de cotas no trabalho para pessoas com deficiência, tanto no serviço público como no privado? Olha, Tuca, eu acredito que, assim, a gente ainda necessite desse empurrãozinho, né? Toda ação afirmativa, ela tem uma razão de ser, e não é à toa que a gente tem hoje a lei de cotas, porque a gente sabe que, assim, muitas empresas ainda têm dificuldade de contratar uma pessoa com deficiência, seja por uma barreira atitudinal, seja por uma barreira física de acessibilidade. Então, eu acredito que graças a essa porcentagem aí, né, que as empresas tenham que ter, que os serviços públicos tenham que ter, é que a gente consegue ocupar os nossos espaços com um pouco menos de dificuldade, né? Quando não tinha, né, vaga para concurso público, era muito mais difícil. E aí as pessoas falam assim, mas por que, né, ter vagas reservadas, por exemplo, num concurso público? Né? Se a gente pegar uma pessoa que tem uma deficiência, mas que consegue se locomover e que pode estudar com as mesmas condições do outro, né? Aí eu te pergunto, você acha que uma pessoa que é cega teve a mesma facilidade do que uma pessoa que enxerga? É só você tentar fazer um cursinho, né? A pessoa vai lá, bate no cursinho e fala, oi, eu vim assistir e tal, só que eu sou cega. Travou tudo. Ai, o material didático já não é adaptado. Ai, meu Deus, como eu vou fazer? E se o cara é surdo? Como é que vai fazer? Ai, não tem intérprete de Libras, ai, não tem legenda. Então, a pessoa com deficiência, ela encara, assim, muito mais barreiras, muitas vezes, para se qualificar. Então, enquanto não houver igualdade de oportunidades, as cotas são fundamentais. São fundamentais, exato. Porque a gente precisa, né, também mostrar que a gente é produtivo. E quando estava tudo fechado, né, não, pessoa com deficiência a gente não quer, pessoa com deficiência a gente não quer. Muita gente com deficiência, com muito potencial, era desperdiçada no mercado de trabalho. E hoje as portas estão começando a se abrir e as pessoas estão começando a olhar a pessoa com deficiência como alguém de fato produtivo. E sem essa abertura, a gente não conseguiria mudar essa visão, né?
Você citou o exemplo das barreiras das pessoas surdas e das pessoas cegas, né? Que, aliás, talvez sejam menos vistas do que as barreiras para nós, pessoas com deficiência física, para nós cadeirantes, que são mais evidentes, talvez, né? Como é que você lida com a questão da barreira física, das barreiras arquitetônicas? Você trabalha no seu local de trabalho, ali, como é o nome daquele prédio? Da antiga... era um negócio de água, não era, antigamente? Acho que não era Sabesp? Sabesp, uma coisa assim. E agora é o Ministério Público, ali na rua Riachuelo, é isso, né? O prédio ali, ele tem acessibilidade, ele é bacana para você. Eu já estive lá algumas vezes e lembro que tem um elevador lentíssimo, que sobe devagarzinho, assim. Ainda é assim? Ali o prédio é um prédio muito antigo, né? E a gente sabe que construções antigas, elas não tinham boas condições de acessibilidade, né? Então, o prédio em si é um prédio com muitas escadas para você entrar. Então, eles adaptaram, né, uma entrada com acessibilidade para que pessoas com deficiência, ou mesmo com mobilidade reduzida, pessoas, né, idosas, pudessem entrar com segurança. Não é o mundo ideal, mas o elevador é uma plataforma elevatória, então ela é mais lenta e tal, mas eu consigo fazer tudo no prédio com independência, sem precisar da ajuda de ninguém. Então, eu consigo sair do meu carro, adentrar no prédio, circular por todo o prédio, inclusive em outros espaços, outros andares do prédio, inclusive nos anfiteatros que tem dentro do prédio, com total independência. Consigo acessar os banheiros, é bem tranquilo nesse sentido. E eu acho que, assim, além dessa questão da acessibilidade nas questões arquitetônicas, eu nunca tive dificuldades atitudinais ali dentro, sabe? Um dia que, por algum motivo, acho que foi o negócio da peruada. Tava rolando, a peruada é uma festa ali do pessoal da São Francisco e o pessoal da universidade fecha tudo. Então eu estava indo embora e a peruada estava chegando para fechar ali a rua por onde eu saía. A plataforma elevatória, ela leva um tempo para descer, ela é bem lenta. E ela estava lá embaixo, ela teria que subir, me pegar lá em cima e descer, para eu descer tudo e entrar no carro. O que? Os meninos olharam, viram que a rua ia fechar, que eu ia ficar trancada no Ministério Público. O pessoal do estacionamento veio correndo em 2, 3, falaram assim: ai, Paula, segura aí, dá licença, senão você vai ficar presa. Cada um pegou de um lado da cadeira, quando eu vi, eu já estava descendo a escada, a plataforma ainda estava na metade e eu já estava dentro do carro. Então, lá dentro mesmo, o pessoal não tem problema nenhum comigo, a gente tem muita amizade, eles me ajudam muito no que eu preciso. Então, fora a acessibilidade, você encontrar esse ambiente amistoso e acolhedor que não te olha, né, de cima para baixo, é muito gostoso também. Uhum. E tem outras pessoas com deficiência lá no Ministério Público trabalhando com você também? Tem bastante gente com deficiência. Nós temos pessoas com deficiência auditiva. Eu tenho uma colega, Daniela, que é cega e que usa um cão-guia. Temos outros colegas que são monoculares, amputados, enfim. Tem bastante gente com deficiência, graças a Deus, ocupando esse espaço. E você vai trabalhar de carro, né? Porque um dos problemas grandes para a gente é justamente a mobilidade, né? Mas, mesmo de ônibus, você tem uma certa facilidade de chegar lá, né?
Parece que você mora perto de um ponto que tem acessibilidade, né? Sim, sim. Daqui da minha casa, eu gasto o mesmo tanto que eu gasto de ônibus, eu gasto de carro. Às vezes até um pouco mais de carro. E a minha dificuldade de ir com o transporte público para lá é porque o ônibus me deixa na Praça da Sé. E da Praça da Sé até o Ministério Público, as rampas são muito ruins para gente que usa cadeira manual, né? Então, eu acabo preferindo usar o carro justamente pela dificuldade de acesso do entorno ali do centro mesmo, né, de São Paulo. Mas quando eu trabalhava na SMPED, por exemplo, eu só ia de ônibus. Deixava o carro em casa. É interessante, você tocou numa questão que é fundamental para a gente, que é o equipamento que a gente usa, né? No caso, eu uso cadeira motorizada, você usa uma cadeira manual, mas é interessante como a gente... isso tem uma importância fundamental para a gente, né? Eu, por exemplo, tenho várias cadeiras de rodas, né? Tenho 5 ao todo, né? Entre manuais e motorizadas. E até um dia minha irmã perguntou, nossa, mas para que tantas? Eu falei, poxa, me são absolutamente úteis. Sem elas eu não saio do lugar, literalmente, né? E é muito isso, né? A gente depende da cadeira. E quando você fala do entorno ali do Ministério Público, realmente aquela região, as calçadas são horríveis, as guias rebaixadas são de péssima qualidade, alguma coisa tem melhorado agora, mas, enfim, falta muito ainda, né? E como é a sua cadeira de rodas? Você tem uma tem duas, você mesmo cuida da sua cadeira, faz a manutenção, como é que é isso? Então, hoje eu tenho 2 cadeiras, né? Eu tenho a cadeira que eu utilizo no meu dia a dia, que é uma cadeira monobloco, e tenho uma cadeira que ela é um pouco de tudo. Ela é o meu backup ali, a minha cadeira reserva, né? Ela é também a cadeira que eu utilizo para a prática de atividade física, porque é uma cadeira mais reforçada, mais preparada para absorção de impacto e tudo. Então, eu tenho hoje 2 cadeiras, né? Mas as 2 são manuais e monobloco. E com relação à manutenção, sou eu que faço tudo na maioria das vezes. E a única coisa que eu sempre faço questão de fazer é, mais ou menos uma vez por ano, mandar essas cadeiras para revisão, para me certificar de que tá tudo bem, que não vai precisar trocar nenhuma peça, para dar uma olhada na questão estrutural, ver se não está, né, entortando essas coisas, porque para a gente que pega muito buraco, impacto, chão desnivelado, a cadeira às vezes fica meio troncha. Fala aí para o nosso público, para os nossos onliners, o que é uma cadeira monobloco? Uma cadeira monobloco é uma cadeira... Gente, vocês desculpam, vocês vão ouvir aqui um barulhinho, mas é o meu interfone. E a cadeira monobloco, ela é uma cadeira manual, mais leve, né, que tem uma estrutura única, por isso que ela chama monobloco. Então, o que ela desmonta? Em geral, as rodas. E aí ela fica como se fosse um L, um bloquinho mesmo, que é o desenho mesmo da cadeira. A vantagem dessa cadeira, né, para a gente que usa no dia a dia, é que ela é uma cadeira mais estável, né, justamente por ter um bloco único, né, não tem esses pontos de articulação. Então, ela é uma cadeira mais estável, em geral, uma cadeira mais leve, né? Então, para a gente, no dia a dia, é uma cadeira mais dinâmica. Ela confere maior dirigibilidade, agilidade, não? Sim, mais agilidade por conta do peso, né? Ser uma cadeira mais leve e tudo mais. É uma cadeira para quem tem mais agilidade mesmo, para quem precisa de um equipamento mais dinâmico. Já te aconteceu alguma vez pegar um táxi e o motorista perguntar, a cadeira vai também? Já!
Já aconteceu. A cadeira vai também, já me perguntaram, e também já chamei um táxi que o rapaz falou assim, olha, só que a cadeira não pode ir. Uhum. Como assim? A cadeira não pode ir? Eu posso ir, a cadeira não pode? Não, não pode porque não cabe no meu porta-mala e meu banco é de couro, o seu equipamento vai estragar meu carro. Já aconteceu. Mas eu acho engraçadíssimo essa coisa das pessoas perguntarem se a cadeira vai também, né? Porque as pessoas um absoluto desconhecimento da nossa vida, né? Como é que eu vou e a cadeira fica, né? Não, quando eu chegar lá no lugar, vai ter uma cadeira parada no lugar para eu descer e sentar. Bonitinha, confortável, né? É interessante isso, né? Com o meu nome, né? Igual quando você chega no aeroporto, que tem uma plaquinha ali com o seu nome, vai ter uma cadeira ali parada com o meu nome esperando eu sentar. Exatamente. Reservada para Paula Ferrari. Né? Exato. Se chegar outro cadeirante lá sem cadeira, não pode usar. Não pode ela usar. Mas é interessante, né? Me ocorreu lembrar agora essa coisa que as pessoas costumam dizer. Existe o preconceito, o desconhecimento, a ignorância em relação às pessoas com deficiência, e aí se fala, é uma questão de convivência, quando as pessoas com deficiência conviverem mais, tudo isso vai desaparecer. Eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso, Paulo, e gostaria de saber a sua opinião, porque, veja bem, todos nós convivemos com pessoas negras, mas o racismo existe. Todos nós, homens, convivemos com mulheres, mas a misoginia existe, né? Todos nós convivemos com pessoas com diferentes orientações sexuais, mas o preconceito continua existindo. Então, eu vejo que não é só uma questão de convivência. E aí, na sua fala anterior, você, em vários momentos, usou o termo ocupar nosso espaço, né? Eu pessoalmente acho que nós temos que ocupar espaços, né? Ocupar espaços físicos, simbólicos, culturais, e só assim é que a gente vai... o fim do preconceito não vai se dar por milagre, por uma simples convivência, mas por uma ocupação assertiva da nossa parte, né? Por uma autoestima, uma grande autoestima individual e uma autoestima coletiva de nós enquanto pessoas com deficiência, né? Então, acho toda essa sua fala, né, desde enfim, do comecinho do nosso bate-papo até agora, a impressão que me passa é que vai muito nesse sentido, né? De uma coisa de afirmação, de ocupação de espaços, desde uma ocupação de espaço no caminho, né? No caminho da fé, até uma ocupação de espaço da afirmação da elegância, da beleza, da força, né? Muito bonito, muito bonita a sua fala no sentido profundo mesmo. E a nossa entrevista está terminando, Paulo. Eu gostaria que você deixasse aí o seu endereço no Instagram, repetisse, falasse um pouco mais, deixasse aí um pouco mais das suas impressões de vida, da sua vivência, e, sobretudo, deixasse uma mensagem para outras pessoas com deficiência nesse sentido de sermos fortes e bonitos. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite. É sempre muito bom poder conversar sobre essas coisas. Eu acho que cada vez mais a gente precisa, né, disseminar isso, porque já passou do tempo, né, das pessoas não conhecerem e não irem atrás dos seus direitos. E meu Instagram, para quem quiser seguir, é o @cadeirante no caminho. Eu, aproveitando aí esse período de quarentena, eu iniciei um projeto de segunda para maiores, que são lives às 10 horas da noite, toda segunda, onde a gente tem falado sobre assuntos referentes à sexualidade da pessoa com deficiência, que é um tema que eu já pesquiso e trabalho desde 2005. Oi? Preciso te chamar, hein, Tuca, para você ir lá falar com a gente.
E aí, através desse espaço também, além de levar a questão do esporte, da atividade física, da minha rotina mesmo, eu tenho procurado abrir esse espaço para dialogar sobre esses assuntos. E, ultimamente, a gente tem pegado bem firme na questão do empoderamento, né, na questão de autoestima, justamente porque eu acho que a partir do momento que você se empodera como pessoa, você reconhece o seu espaço e você é capaz de buscar aquilo que você quer. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, de pessoas com deficiência, empoderadas e indo atrás dos seus objetivos. É isso aí, Paula. É isso aí. Muito obrigado, Paula. Foi uma grande alegria mesmo conversar com você. Eu que agradeço. Obrigada ao Luan, que está aí fazendo a interpretação de Libras. Obrigada. Obrigado, Luan. E amanhã nos encontramos novamente, conversando com Rafael Giger, que é auditor fiscal do trabalho, para mais uma entrevista aqui promovida pela Câmara Paulista pela inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho. Até amanhã. Obrigado a todos.